Aliás, foi um fracasso o evento desta segunda-feira, chamado de A Democracia Inabalada. Deu vergonha de ver. Os governadores dos principais estados brasileiros não compareceram e deixaram o presidente Lula com aquela cara de quem comeu ovo estragado. O líder do governo no Senado, o senador Randolph Rodrigues, criticou a ausência dos governadores. Veja. Todos que são comprometidos com a democracia brasileira, aqui tinham que estar juntos, reunidos e abraçados. Faltar a ausência no ato de hoje é algo lamentável e me faz questionar o comprometimento de alguns com a manutenção do Estado Democrático de Direito, visto que a democracia continua sob ameaça. As mesmas ameaças existentes que resultaram na evasão do 8 de janeiro continuam, lamentavelmente, presentes na vida brasileira. Impressionante como esses caras veem coisas que não existem. Eles estão vivendo num mundo paralelo. E o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, iria a esse evento. Afinal, o governo do estado dele está atolado em dívidas até o pescoço e ele esperava conseguir uma conversa com a área econômica do governo para tratar do assunto. Mas descobriu que seria um evento político mais do que qualquer representação institucional justificada e desistiu de ir ao evento em cima da hora. Veja. Estou aqui em Brasília nesse 8 de janeiro para vários compromissos, o mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso, mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. E foi isso aí. Um evento totalmente sem graça, sem razão alguma e cheio de puxa-saco. Aliás, na tarde desta terça-feira, com relação a outro tema importante, que é a reoneração ou não da folha de pagamento, Rodrigo Pacheco, vaselina pra caramba, como sempre foi, disse que não vai devolver a medida provisória para o Executivo. Não antes de conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Veja. A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que naturalmente ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então essa estranheza, obviamente, ela existe. Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP. Então a decisão da presidência do Congresso relativamente a isso é uma decisão que será tomada. Eu gostaria de fazê-la cumprindo essas etapas. Eu cumpri uma etapa importante hoje, que foi ouvir os líderes que puderam participar dessa reunião. Muitos líderes de partidos de oposição, diga-se de passagem. A participação da liderança do governo, através do senador Jacques Wagner e do senador Randolph Rodrigues. Eu vou, hoje à tarde, conversar com alguns líderes que não puderam participar. O líder Otto Alencar, o líder Eduardo Braga, o líder Odovisto Guimarães, para poder saber também a percepção deles. E não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. Uma arrecadação que seja compatível com os gastos que nós temos para poder ter o déficit zero. Então nós temos que ter compromisso, não é com o problema. Seria muito cômodo simplesmente devolver sem encontrar uma solução. Essa comodidade nós não queremos. Nós queremos construir com o ministro Fernando Haddad uma solução de arrecadação que seja sustentável. Vaselina, muita vaselina, aqueles potes bem grandes. O que ele quis dizer que isso nós não queremos? Quem são o nós? Ele, na verdade, está falando dele. O que Pacheco quer conversar com o Haddad? Lembra quando dissemos aqui
ontem que o presidente do Senado tem mais poderes do que todo mundo? Pois é, tem sim. E Rodrigo Pacheco não está sabendo fazer uso desse poder. Não para o povo brasileiro e para o povo mineiro, que o colocou onde está, mas sim está sabendo fazer uso do poder para a politicagem, que ele se mostrou ser um esperto nesse assunto. O pau torando no país inteiro, para todo lado, com essa história de saidinha, de oneração da folha de pagamento, de redução de tempo de mandato para ministros da corte, e o cara aí jogando panos quentes. Parece até que está interessado em outra coisa. Dizer que assumiram o compromisso com déficit zero, déficit público zero. Falando assim, está admitindo a conivência com a gastança irresponsável do governo. O ano de 2023 foi fechado com um déficit histórico por causa dos gastos acima do teto. E o senhor Rodrigo Pacheco falando que está fazendo a parte dele, só se for ajudando o governo a jogar a sujeira para debaixo do tapete. Com isso, só vai incentivando cada vez mais o executivo a gastar. E gastar mais e mais e mais irresponsavelmente para depois buscar medidas que apertem o cinto do pobre contribuinte para zerar o déficit fiscal. Ou seja, não importa se o governo gasta, nós temos o contribuinte nas nossas mãos para pagar depois, para cobrir o rombo depois. Isso é irresponsabilidade? Que vão proporcionar a criação de mais impostos, que vão impulsionar a inflação de produtos básicos. Só para se ter uma ideia, o gás de cozinha já subiu em janeiro e há estimativas de que suba de novo em fevereiro. O que você acha que vai acontecer com isso? Aquele que estiver gastando mais para cozinhar a comidinha que você come em restaurantes no meio do dia, do expediente, durante a semana inteira, vai pagar mais para cozinhar? Vai ficar mais caro para ele e, consequentemente, para você também, porque o dono do restaurante vai repassar esse custo. Isso é inflação. E o presidente do Senado fala em ajustar com o ministro da Fazenda. Não tem de fazer ajuste nenhum, não tem nada disso. Tem é de pressionar o governo, né, para que cumpra com o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, se ele fizer corpo mole, se Rodrigo Pacheco fizer corpo mole, a medida provisória fica valendo e os congressistas vão chupar dedo no final da fila. Não serviram para nada? E qualquer medida provisória de agora em diante vai anular por completo os trabalhos e a importância dos parlamentares, se não estiver a medida provisória de acordo com os interesses do Executivo. Basta convencer o senhor Rodrigo Pacheco que vai ficar tudo bem, que acabou e a vaca vai para o brejo. São pessoas erradas no lugar certo. Às vezes nos faz pensar que um tiro desse no meio da noite, como dado por Pacheco dizendo que ia colocar isso, que ia colocar aquilo para votação em plenário, seja mais para ele conseguir o que quer, para colocar medo em quem ele quer e conseguir depois as concessões que deseja. O Brasil não vai a lugar nenhum que seja gratificante com esses representantes. Nenhum. Enquanto o interesse se sobrepor ao coletivo, o da nação, o que vale mesmo é farinha pouca, meu pirão primeiro. Que pena. Quando isso vai mudar?